Tá começando mais um Cafezinho a 2 aqui pela TV Univale, o seu canal Futura. E hoje eu vou ter uma conversa muito importante, senhoras e senhores. Eu vou conversar com o representante de uma das melhores universidades não públicas do Brasil. Ele é professor, advogado, casado com a Maria Adelaide, pai de 4 filhos. Ele é doutor e mestre em Direito, não é? E também o reitor da Universidade do Vale do Itajaí e vice-presidente da Associação Brasileira das Universidades Comunitárias, senhor Mário César dos Santos. É um prazer. Igualmente. O nosso reitor da Univale. Primeiro, eu tenho que cumprimentar o senhor, que o senhor está muito elegante hoje para a gravação do programa, tá? Veio muito bem vestido, parabéns. Mas vem cá, o que eu quero te perguntar primeiro, o senhor, antes de se tornar reitor, também foi chefe do Departamento de Direito Público, tá certo? Sim. E também foi integrante dos Conselhos de Administração Superior e Universitário da Fundação Univale. Até chegar no cargo de reitor, como é que se dá esse processo de escolha do reitor? Como é que o senhor se torna reitor? Bom, a nossa trajetória na Univale é uma trajetória já bastante densa, talvez mais em tempo, né? Porque eu ingressei em 1981 como professor responsável, na verdade, através de um processo seletivo de professores, na época, em 2 cursos, tanto no curso de Direito quanto no curso de Administração. E ali para frente começou a trajetória como professor, assistente, depois como professor titular de disciplina, e aí disputamos algumas vezes os cargos de diretor de faculdade, na época eram eleições, os diretores de faculdade, da Faculdade de Direito, então, né, não era ainda o centro, era a faculdade. E, posteriormente, quando foi dividido os cursos em centros, o professor Dr. Edson Vilela nos convidou para dirigir o Centro de Ciências, na época, Jurídicas e Sociais, e, a partir de então, na direção do centro, até 2002. Em 2002, com a mudança da reitoria, o professor Edson Vilela cede lugar ao professor Dr. José Roberto Provese, e aí o professor Provese me convidou para ser o procurador-geral da Fundação, na gestão 2002-2006. Depois, na segunda gestão do professor Provese, 2006 a 2010, eu fui convidado a ser o vice-reitor. E na gestão 2010-2014, eu concorri, então, para a gestão 2010-2014, concorri ao cargo de reitor, e fui eleito naquela oportunidade e depois reconduzido para a gestão 2014-2018. Mas vocês não fazem campanha não, né? Não rola um debate, não rola uma campanha? Essa possibilidade ela é prevista estatutariamente. O nosso sistema de voto ele é de representação, né? Nós temos um conjunto de conselhos, os 2 conselhos da Fundação Universidade, que é o Conselho de Administração Superior e o Conselho Curador, juntamente com o Conselho Universitário, os 3 conselhos. Os conselhos são formados por estudantes, professores, funcionários, representantes das comunidades onde a Univale tem campus, os prefeitos das cidades, representantes das câmaras, das entidades, especialmente associativas, associações empresariais, especialmente. Quer dizer, é um conjunto, né, de pessoas que representam toda a comunidade acadêmica e eles é que escolhem entre os candidatos. Mas era um objetivo do senhor ser reitor? Era algo que o senhor almejava? Ou surgiu o convite, surgiu a oportunidade e o senhor até que achou que seria... Na verdade, quando eu entrei na instituição, quando fiz a minha carreira de docente, não pensava nisso. Isso só se tornou mais possível quando nós encabeçamos, lá em 2002, com mais alguns diretores, a possibilidade de criação de uma nova reitoria na sucessão do professor Dr. Edson Vilela. E a partir dali, talvez até em face do trabalho que realizamos e pela natureza da nossa formação, que era jurídica, fomos convidados a ser procurador e então começou a ter perspectiva. Até então não se tinha essa perspectiva. Acho que uma das grandes conquistas da carreira do senhor foi comandar o processo que regulamentou a lei das universidades comunitárias, não é? Muitos acadêmicos não sabem a diferença entre universidade comunitária e a universidade privada.
Muitos pensam assim, se eu tenho que pagar a mensalidade, por que que ela é comunitária? Qual é a diferença? A diferença é muito nítida. Numa instituição comunitária, a exemplo da Univale e de tantas outras que temos, mas na Univale e nas comunitárias não há a finalidade do lucro. O negócio não visa lucro. As atividades institucionais, elas visam criar espaços, criar condições, criar laboratórios, criar estruturas para apoiar as comunidades. Então, todo o valor que é arrecadado pela universidade, ele visa criar condições, laboratórios, estruturas, assistência social, clínicas, etc., para apoiar a comunidade. E nas universidades privadas, o lucro é o que importa. Quer dizer, então, hoje nós temos no Brasil três tipos de instituições. As públicas puras, aquelas que dependem do orçamento público, quer elas sejam federais, estaduais ou municipais, federais a exemplo da Universidade Federal de Santa Catarina, estadual a exemplo da UDESC, e municipais. Nós temos só duas do estado que poderiam servir de exemplo, ainda que tenhamos 3 municipais. Nós temos a FURB, que é uma municipal, só que a FURB, a exemplo da Univale, cobra mensalidade. Mas temos duas, a USJ, a Universidade de São José, que na verdade é um centro universitário, e a Universidade de Palhoça, que também são 2 pequenas instituições municipais que não cobram mensalidade. Então, as públicas, que não cobram mensalidade, por quê? Porque a receita delas depende do orçamento público, das 3 esferas. As privadas, que cobram mensalidades e visam lucro, portanto, elas não reinvestem em favor das comunidades onde elas estão captando os recursos, e as comunitárias, que cobram mensalidades autorizadas pela Constituição, no artigo do Constitucional, na Constituição de 88, nós conseguimos inserir um artigo, o artigo 242, que nos autorizava a excepcionar o princípio do ensino público que nós praticamos, mas só que é público não gratuito, né? Público mediante mensalidade. Então, nas nossas instituições, nós temos uma gama de serviços, de atividades que são prestadas em favor da comunidade, é exemplo do que acontece na Univale em várias áreas, não só na saúde, na assistência social, na educação, quer dizer, são instituições que foram criadas por interesse da comunidade, surgiram do interesse da comunidade e não do interesse de uma empresa. O que fundamentou a nossa criação foi um motivo de fazer com que a comunidade pudesse ter acesso ao ensino superior. Não foi um grupo que pensava em obter lucro pela atividade do ensino. Entendi. Foi uma batalha muito difícil até o dia em que a presidente Dilma veio aqui na Univale regulamentar essa lei, qualificar essa lei? Foi um trabalho bastante intenso que contou com muitas pessoas, né? Foi a bancada catarinense, tanto na Câmara quanto no Senado, os 16 deputados, 3 senadores, as lideranças das instituições comunitárias catarinenses, especialmente do Sistema CAF. Contamos também com as nossas co-irmãs do consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas, o COMUNG, também o conjunto das instituições envolvidas na ANEC, Associação Nacional das Escolas Católicas, que envolve as PUCs, né? Também a BIEE, Associação Brasileira das Instituições de Educação Evangélicas, que envolve o Mackenzie, os metodistas, as evangélicas de forma geral. Enfim, foi um conjunto de pessoas que se abraçou, pediu o abraço, o apoio das instituições, e aí entrou a CAF, COMUNG, a ANEC, a BIEE, sob o manto da ABRUC, a Associação Brasileira das Universidades Comunitárias, e com esse conjunto nós trabalhamos muito. O início do projeto nasceu entre a intenção de algumas pessoas do COMUNG, do Rio Grande do Sul, e da CAF. Na verdade, poucas pessoas no início estavam nessa idealização. Era ainda ministro da Justiça, o hoje governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro. Foi a ele que nós apresentamos o primeiro anteprojeto da lei, que viria posteriormente a ser o PL, o Projeto de Lei 7639/2010, que virou no PLC 01/2013 no Senado e que posteriormente foi sancionado pela presidenta como a lei das comunitárias, e ela veio fazer o anúncio das comunitárias aqui na Univale. Eu já vi algumas entrevistas do senhor e li também, e o senhor sempre fala que só não estuda na universidade quem não quer, porque hoje está muito mais fácil
de se entrar na universidade, né? Devido a políticas como o ProUni, não é? O SISU, o FIES, que são méritos do governo da Dilma e do Lula, não é? Recentemente teve o segundo turno, a Dilma ganhou com um número pequeno em relação ao Aécio Neves. Qual é a reflexão que o senhor faz a respeito do governo Dilma? Olha, se nós nos voltarmos ao aspecto educação, é evidente que o Brasil, e aí me parece que nós precisaríamos sempre desvincular o governo do partido. Porque uma coisa é o natural desenvolvimento das instituições, do próprio governo, da própria administração pública, ano a ano. É natural que o município que teve como prefeito A, B ou C, sempre o último prefeito tem a obrigação de fazer um trabalho melhor do que os prefeitos anteriores, pela evolução natural da sociedade, pelas condições naturais econômicas, enfim. Então, assim, o governo federal, tanto no governo Lula quanto no governo Dilma. Quer dizer, as políticas públicas que foram implantadas, elas foram implantadas porque foram fruto de vários estudos em que o Estado brasileiro acolheu os estudos que foram fruto de reflexões, não só de pessoas que, na verdade, integram partidos, é lógico, mas que são fruto de reflexões da necessidade das comunidades, né? Então, o ProUni, por exemplo, o Programa Universidade para Todos, é uma grande sacada, sem dúvida, né? Eu vi uma entrevista do ministro Fernando Haddad, em que ele dizia da experiência, da idealização do programa, atribuindo inclusive a uma ideia que eles viram, me parece, em São Paulo, a esposa dele viu em São Paulo, a esposa dele é da área da ABEN, da Associação Brasileira do Ensino de Odontologia, né? Então, parece que viram a possibilidade, idealizaram e implementaram. É lógico que a implementação desse programa e de tantos outros programas no governo do Estado, nós tivemos o Fundo Social, em Santa Catarina nós temos um programa, um sistema que não tem em muitos outros estados brasileiros, que é a Bolsa do artigo 170 da Constituição Estadual. Eles são todas iniciativas que muitas vezes elas deixam de ser iniciativas de partidos e são iniciativas de Estado, né? Quer dizer, o Estado brasileiro assumiu aquela função, o Estado brasileiro. É lógico que o Estado brasileiro é conduzido por pessoas que têm ligações políticas, mas não é possível nós pensar que tudo dependa da política, na política partidária nesse aspecto. Depende da idealização política, da vontade política, do consenso político, da busca de cada vez mais alternativas para os vários segmentos. Quer dizer, então é inegável que nesta análise nós devamos reconhecer que neste governo do Estado brasileiro houveram evoluções, como seria natural aceitar que essas evoluções elas aconteçam por decorrência do desenvolvimento da sociedade. Quer dizer, quando o governo diz que ele criou tantos milhões de emprego, ele criou a sociedade que se organizou, que talvez por força também de incentivos que o próprio governo deu, evidente, que o Estado aquele negócio, deu. O governo melhorou a sua vida ou você melhorou a sua vida? É difícil essa análise tão assim, segmentada como se pretende fazer, mas é inegável que há méritos, muitos méritos, na estrutura do governo, na evolução do governo, nas políticas públicas do governo. E essa evolução ela foi abraçada pela sociedade. De nada adiantava ter o ProUni se as instituições de educação não aderissem ao ProUni. Nós fomos a primeira instituição a aderir ao ProUni em Santa Catarina, lá em 2005. Ora, nós poderíamos não ter aderido. Tem muitas instituições do Estado que não aderiram. Quer dizer, então, há uma política, há uma adesão da sociedade, há uma vontade de se fazer política, de cumprir aquela política. FIES, o financiamento estudantil. O financiamento estudantil, ele é... A Dilma aprimorou o FIES, porque é do governo FHC. Sim, houve um aprimoramento, mas o que é que acontece? O aluno recebe financiamento. O que é o financiamento? O Banco do Brasil, a Caixa Econômica, antecipa para as universidades o que o aluno futuramente vai lhe pagar. Bom, antecipa com uma taxa de juros que é efetivamente muito adequada como objetivo de se buscar o estudo, mas, por outro lado, as instituições educacionais, elas também participam de um fundo onde
daquilo que o banco deveria nos pagar, o banco ou a Caixa deveria pagar à Univale mensalmente pelas mensalidades dos alunos que contrataram o financiamento, uma parte considerável é retida por conta de nós participarmos do fundo. Quer dizer, então é uma vontade política que se expressa dentro de um determinado mecanismo, determinado programa, mas que tem a adesão também da sociedade, das instituições, né? Assim, no governo do Estado, nós tivemos o Fundo Social, que nos últimos semestres não foram abertas vagas pelo Fundo Social, o que nos parece é uma coisa que o governo do Estado precisa rever. Por quê? Porque o Fundo Social é quase um ProUni estadual, mas um ProUni com uma diferença, porque o Fundo Social do Estado, após terminar os processos seletivos, processo seletivo, Enem, ProUni, todas as vagas, tentar preencher as vagas dos cursos, as vagas remanescentes, as vagas ociosas, nós temos, através dessa política do Fundo Social, a oportunidade de trazer outras pessoas que não têm condição de renda para pagar e que as instituições do Estado abrem mão de 70% do valor da mensalidade e o Estado paga um ticket médio de 30%. Então, quer dizer, o Estado pode o governador, vamos assim dizer, poderia dizer, isso foi eu que fiz. Mas ele pode ter feito a política, se as instituições não aderissem, não existiria o programa, né? Então, quer dizer, há todo um conjunto que tem que ser observado, e eu acho que isso é muito sensato, mas é inegável que nesse período nós tivemos bons avanços. O papo tá bom, mas vou ter que fazer um intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais Cafezinho 2. Hoje eu estou conversando com o reitor da Univale, o Mário César dos Santos. Não sai daí que daqui a pouco a gente volta. De volta com o Cafezinho 2 e hoje eu estou conversando com o reitor da Universidade do Vale do Itajaí, o Mário César dos Santos. Reitor, no ano de 2014 a Univale está comemorando 50 anos de história, né? O senhor começou seu envolvimento com a universidade na década de 70. De lá até aqui, eu acredito que muita coisa deve ter acontecido na vida do senhor. Muitas pessoas devem ter passado na vida do senhor. Do que o senhor sente mais falta? Não sei se a expressão seria adequada, sentir falta. São momentos diferentes, né? São etapas que passam, são fases da vida que se sucedem. E, ao longo do tempo, nós tivemos a satisfação de excelente convívio no meio acadêmico, com tantos amigos, quer como aluno, quer como professor, quer como gestor. Foi, ao longo do tempo, experiências muito boas, né? Que cada época marca uma. Nos próximos dias, nós devemos nos reunir com a minha turma de formados de 77. Nós vamos nos reunir em Caçador. Vou fazer uma festinha lá. Nós todo ano nos reunimos. E, quer dizer, então é uma marca do tempo em que nós éramos estudantes. Eu tenho uma outra turma que eu iniciei antes na Faculdade de Filosofia, no curso de Geografia, e fiz, antes de entrar no Direito, eu fiz Geografia, que eu era professor de Geografia, no ensino médio, no caso. Então, eu acho que a cada época da vida, a cada fase, tem histórias interessantes, marcantes, né? Quando eu concluí a minha faculdade, eu morava em Lages. Do apartamento que eu morava em Lages até o Colégio Salesiano, onde era a Faculdade de Direito, era 316 quilômetros de vinda, mais 316 de frida. Então, passamos alguns perrengues pelas estradas e valorizando, evidentemente, a oportunidade de estar na universidade e dando importância para que isso pudesse me ajudar na minha formação profissional, na minha formação pessoal, a melhorar a minha condição de família, dos meus pais, de toda a família. Então, acho que são fases diferentes que nos dão. Depois chega a fase de casado. Eu tive que deixar a faculdade para casar. Depois de casado que eu voltei novamente. Então, depois de os filhos. Então, cada fase são fases que têm excelentes momentos, momentos marcantes, que nos ajudam a olhar para trás com saudosismo natural, mas com ver que foi muito bem conduzido aquela fase para a fase seguinte. E nos ajudou, nos empurrou, nos impulsionou para as fases seguintes. Vamos ver então um trechinho do documentário Univale 50 anos, feito pelo Núcleo de Imagens aqui da Univale. É um documentário muito legal. Dá uma olhada aí. O que eu vou falar é sobre a emoção, não sobre o fato em si, mas o que a gente sentiu.
É um emaranhado de pessoas que contribuíram e participaram desse engajamento, desse desenvolvimento da universidade. Bom, eu tenho uma vida dentro da Univale, né? Ela significa tudo o que nós esperamos de uma universidade. Por isso que eu digo, a Univale é essa porta aberta para o meu futuro, para a minha realização, para a minha profissão. Na época, não se supunha que chegaria a tão grande como é hoje. No passado, o senhor foi advogado, né? Sim. Quando é que o senhor descobriu que queria cursar Direito? Eu passei num concurso público, na época, fim de 72, começo de 1973, para fiscal de tributos do município de Itajaí. E uma das condições era ser estudante, ou ser formado ou ser estudante de Direito. Então, foi uma decorrência de uma opção profissional na época. Eu era funcionário da Expo Brasileira de Petróleo, no terminal em Cordeiros, e achei que poderia fazer aquele concurso público, porque já estava na minha vontade de estudar Direito, e ao começar o curso também me submeti ao concurso, fui aprovado, e trabalhei durante algum tempo na administração municipal, na gestão do prefeito Frederico Olíndio de Souza e depois do prefeito Amilcar Casarim. Não pensa ainda em voltar para a carreira de advogado? Olha, hoje é incompatível. A universidade nos exige full time, de manhã, tarde e noite. O meu escritório, eu tenho uma sociedade de profissionais com meu filho, com outro sócio, e o meu gabinete está lá desde 98, mais ou menos, que ele está lá me esperando. Mas não tem possibilidade. A universidade é um trabalho muito intenso e nós podemos acompanhar, e ainda que a gente fique aqui nos 3 períodos, é insuficiente para, vamos assim dizer, para nós prestigiarmos todos os eventos que precisaríamos prestigiar no dia a dia da universidade. O senhor falou que a universidade ocupa o tempo inteiro do seu dia, não é? Ainda sobra tempo para a família, para fazer, sei lá, algum hobby que o senhor tenha? Sem dúvida, a família está também como um dos principais objetivos do nosso relacionamento, da nossa convivência. Nós temos o nosso convívio familiar, eu tenho filhos, né, netos, 2 netas, aliás, 3 netas, 2 de uma filha e outra neta de um filho, e tenho um convívio com os filhos, com a família, com os amigos. Isso é absolutamente necessário para que a gente possa tocar a vida tranquila. É lógico que maior tempo se dedica à universidade. Mas quando o senhor não está aqui, ou trabalhando para a Univale, o que o senhor gosta de fazer naquele momento livre? Bom, se não estou com a família, se não estou envolto com a família, se normalmente eu e a esposa caminhamos, gostamos de caminhar, enfim, visitar amigos, curtir às vezes um bom programa de televisão, muitas vezes teatro, não só aqui quanto fora, a gente normalmente vai peças e acompanha a vida cultural da cidade, música, etc. Sempre tentamos acompanhar. Bom, já que a gente está no programa de televisão, eu quero te perguntar, o que o senhor gosta de assistir na televisão? Predominantemente os programas jornalísticos e também gosto de esportes. Novela, não? Não é do meu... Não é da tua praia. Enquanto passam as novelas, eu leio, eu
levo os deveres de casa. Ô, reitor, uma coisa que é um pouco chata, alguns acadêmicos, quando entram na universidade e quando depois saem dela, eles não fazem, às vezes, nem o cadastro na biblioteca. Isso é uma coisa que preocupa o senhor? Muito. Todo começo de semestre, quando a gente faz a recepção dos calouros, tem que ser recomendado aos diretores de centro, aos coordenadores de curso, aos professores, para que eles não só incentivem, como até visitem. Porque visitar a biblioteca e conhecer os serviços que a biblioteca disponibiliza ajuda a vida estudantil muito. Quando o senhor deixar de ser reitor, a acabar a sua vida aqui na Univale, como é que o senhor gostaria de ser lembrado aqui dentro? No mínimo com a pessoa que amou o que fez, se dedicou muito e, felizmente, né, ao longo da nossa gestão, teve excelentes resultados nos índices externos, nos melhores ranqueamentos. Então, acho que nós vivemos um momento da história da universidade muito feliz, de muitos bons resultados. Deixa eu te cumprimentar. Foi um prazer para mim conversar com o senhor, mas antes eu preciso fazer a última pergunta do programa que eu faço para todos os entrevistados aqui. Com quem o reitor Mário César dos Santos tomaria o seu melhor cafezinho? Normalmente tomaria com a minha esposa. E faço isso tradicionalmente nos finais de semana. O cafezinho dela é bom, então? Com certeza. Tá terminando o Cafezinho A2. Você pode ir lá na nossa página no Facebook, facebook.com/cafezinho2tv. Também tem todos os programas completos lá no youtube.com/cafezinho2. Reitor, muito obrigado. E um tintim aqui pela nossa entrevista, incrível entrevista.